Olá, tudo bem? Em um dia chuvoso, o estudante de direito Jin Hong está voltando para casa, quando vê sua mãe do outro lado da rua. Assim que ele está prestes a cruzar para o outro lado, recebe uma ligação de um amigo. Ele atende o celular e diminui os passos, enquanto fala na ligação. Ele não percebe o motociclista que vem na direção de sua mãe. Um homem de moto tenta roubar sua bolsa. Ele agarra a alça da bolsa dela, mas ela se recusa a soltar e é arrastada vários metros pelo asfalto. Eventualmente, o ladrão perde o controle e cai da motocicleta, enfurecido. Ele puxa uma faca e esfaqueia a mulher várias vezes. Depois disso, larga a arma e vai embora. Outro homem pega a faca. Nesse momento, Jin percebe sua mãe deitada no chão. E não tem mais ninguém por perto. Ele corre até ela e a abraça, ainda sem saber que não há mais nada que possa ser feito para salvar a vida dela. Algum tempo depois, uma cerimônia fúnebre é realizada. Isso tudo afeta profundamente a irmã de Jin, vindo a precisar de cuidados psiquiátricos mais tarde. 7 anos se passam. Jin Hong se tornou um promotor. Embora ainda jovem, ele é conhecido por ser incorruptível e implacável em relação aos criminosos, coisa que nem todos os seus colegas apreciam. Mas Jin acredita que a justiça é mais importante do que dinheiro. Depois de uma audiência judicial, ele vê no celular 11 chamadas perdidas de sua irmã. Quando ele retorna, ela conta a ele uma coisa inacreditável. A mãe deles voltou e está sentada ao lado dela assistindo TV. No caminho para casa, Jin chama um médico para providenciar tratamento para sua irmã, suspeitando que sua medicação não está sendo eficaz. Mas quando Jin chega em casa, ele realmente vê sua mãe, viva e aparentemente saudável, sentada no sofá. Assim que ela o vê, corre para a cozinha. Vai cozinhar para seu filho amado. De repente, um pastor local entra com vários paroquianos que ouviram falar do milagre. Eles rezam e alegremente cumprimentam a mulher. Alguns perguntam se ela viu Cristo e como é sua aparência. Jin tenta lembrá-los de que sua mãe morreu. Naquele momento, ela se vira para ele e ataca-o com uma faca. O pastor recebe o golpe, enquanto os outros seguram a mulher para impedi-la de machucar seu filho. Então ela começa a destruir tudo ao seu redor, freneticamente. As pessoas a cobrem com um cobertor, imobilizando-a. Mais tarde, os médicos a levam para uma clínica, sendo escoltados pela polícia. Por ser promotor, Jin é convidado pelos agentes de segurança para uma reunião. Lá, ele descobre que casos semelhantes aconteceram em todo o mundo. Vítimas de assassinatos não resolvidos voltam à vida e explicam como morreram. Também revelam onde seus corpos estão enterrados. E o mais bizarro, elas caçam e matam seus assassinos. Depois de realizar a missão, seus corpos desaparecem em chamas. Essas vítimas ressuscitadas só aparecem quando os assassinos escaparam da punição. Por isso, passaram a chamá-las de vítimas ressuscitadas. A mãe de Jin é a primeira vítima ressuscitada na Coreia que voltou. O curioso é que ela atacou seu próprio filho. Isso chama a atenção dos policiais. Agora, Jin Hong se torna o principal suspeito de orquestrar o assassinato. Enquanto isso, a psicóloga forense Lee chega na Coreia para assumir o caso. Mas Jin começa a investigar por conta própria. Mais tarde, um oficial de inteligência revela que até agora houve apenas 89 vítimas ressuscitadas em todo o mundo. Lee descobre que Jin solicitou todos os arquivos sobre a morte de sua mãe, anos atrás, e também que ele sempre decide pela pena de morte em seus casos no tribunal. Ela também descobre que ele vem conduzindo uma investigação particular. Isso soa muito suspeito. Jin explica para as autoridades que o caso estava cheio de inconsistências. Com base nas imagens de segurança, a polícia concluiu que havia apenas um criminoso, identificado através do DNA encontrado nas mãos da vítima. No entanto, Jin interrogou uma testemunha que alegou haver 2 pessoas na cena, dando uma descrição que não correspondia ao suspeito. Jin também rastreou a motocicleta e identificou um criminoso chinês procurado por roubos de motocicletas. 45 dias após o crime, o corpo de um homem foi retirado do rio. Seu DNA correspondia às evidências encontradas no crime. Então, a polícia concluiu que o culpado pela tragédia envolvendo sua mãe tinha morrido. No entanto, algo ainda não batia. O morto não era chinês. Jin rastreou todos que tinham viajado para a China nesse período e até solicitou a lista da Interpol. Mas Lee ainda acha essa história muito estranha, porque Jin recebeu um pagamento considerável do seguro de vida de sua mãe, levantando suspeitas de que ele interveio nas investigações para encobrir seu envolvimento.
Lee então exige os endereços de testemunhas, como também tudo o que fizeram naquele dia. Jim começa a lembrar como sua mãe era carinhosa com ele e sempre cozinhava o que ele mais gostava de comer. Também se lembra que ele pedia dinheiro para ela quando estava na faculdade, porque não tinha trabalho e não podia se sustentar. E ela sempre fez o possível para agradá-lo. Vem à sua cabeça aquele fatídico dia em que ele ficou na rua, distraído por um telefonema, e nos próximos minutos sua mãe estava morrendo em seus braços. Mais tarde, ele liga para sua irmã, que fala que planeja levar a mãe para a Tailândia. Naquele dia, sua irmã revela ao marido que sonhava com sua mãe frequentemente, avisando a ela para manter seus pertences guardados, porque ela voltaria logo. Enquanto isso, Jim e o oficial de inteligência visitam sua mãe no hospital. Ela parece estar em coma, mas há atividade metabólica funcionando. O oficial então diz para Jim que é como se Deus estivesse permitindo as vítimas retornarem para buscar justiça. E se as pessoas descobrirem isso, pode virar um caos. Jim fica surpreso ao apontar que a internet está cheia de vídeos que relatam casos parecidos. Mas o oficial o lembra que também existem muitos vídeos de extraterrestres na internet. E as pessoas não acreditam. Jim acha que a agência de inteligência que investiga esse tipo de acontecimento não sabe sobre todas as vítimas ressuscitadas. Certamente deve haver alguma que não conseguiu se vingar. Ele, então, deduz que sua mãe irá atrás do verdadeiro culpado em breve. Enquanto isso, Lee e seu assistente visitam a irmã de Jim, que conta a eles que seu pai morreu quando eles ainda eram crianças, e sua mãe costumava dirigir um caminhão para alimentar a família. Ela diz que, quando Jim era adolescente, era imprudente e passava as noites em bares, enquanto sua mãe o sustentava financeiramente. Ela menciona que agentes já os visitaram e confiscaram tudo relacionado ao caso da sua mãe ressuscitada. Ela confessa que toma fortes medicamentos há anos para tratar sua saúde mental e emocional, e que seu irmão Jim é bondoso com ela, não ingere álcool, mas se culpa pela morte da mãe. Depois de receberem uma informação sobre um fugitivo que voltou da China após 7 anos, Jim e o oficial vão para Chinatown. O promotor paga para conseguir o endereço do indivíduo. Lee fica sabendo disso e ordena vigilância sobre Jim, que chega na casa do suspeito. Ele toca o interfone e o homem abre a porta. Ao perceber que são oficiais, o homem o ataca. Não conseguindo dominar Jim, o homem tenta fugir, mas Jim o persegue pelas ruas. Após uma longa perseguição, a equipe de Lee intervém e captura o suspeito. De repente, Jim é uma garotinha que o encara e parece não se incomodar com a chuva. De volta ao departamento de inteligência, o pessoal da CIA chega para compartilhar novos dados. Segundo eles, as vítimas costumam se vingar perto do local onde foram mortas. Elas aparecem durante tempestades porque seus corpos são diferentes dos demais humanos. Eles têm 90% de água. Seus níveis de ferro são significativamente maiores do que o normal. Quando eles executam sua vingança, uma forte tempestade magnética ocorre e os corpos entram em combustão. Mas o caso coreano é único. A mulher voltou, mas não conseguiu vingança. Eles tentam interrogar a mãe de Jim, que admite que voltou para vingar sua morte e que seu filho não é o culpado. Enquanto isso, Jim confirma que o DNA do homem que eles prenderam corresponde à amostra de DNA encontrado nas mãos de sua mãe. Lee interroga o suspeito, mas ele se recusa a dar informações. As autoridades descobrem que ele é procurado no seu país de origem por 2 crimes, e se deportado, será executado em 2 meses. Mas na Coreia, ele poderia ficar na prisão por até 20 anos, até sua sentença ser decretada. Na sala, Lee é informada que a mulher ressuscitada tinha uma segunda apólice do seguro de vida. No dia em que o seguro foi ativado, um homem e sua filha morreram num acidente de trânsito, que ocorreu no mesmo distrito onde Jim e seus familiares viviam. De repente, Jim entra na sala e passa a questionar o homem suspeito. Ele finalmente confessa que havia mais alguém no crime. Nesse momento, agentes entram na sala, desligam a câmera e levam o interrogado embora. Lee ordena para que ele fique, mas é ignorada. O segundo assaltante não foi encontrado e há várias inconsistências nos resultados das investigações, indicando que foram falsificadas. Enquanto isso, Lee descobre que foi a mãe de Jim que fez sozinha seu próprio seguro de vida, há 7 anos atrás, e pediu para o perito não contar nada para seu filho. E para dificultar ainda mais o caso, esse perito foi transferido para os Estados Unidos há um tempo atrás.
Lee começa a suspeitar que o estranho acidente do dia em que foi acionado o seguro da mãe de Jim tem alguma ligação com o crime. Mais tarde, o suspeito é levado até o quarto de hospital da mãe de Jim. Ela ainda estava sendo monitorada por aparelhos. Quando abre os olhos, os equipamentos médicos começam a falhar. Ela se levanta e caminha em direção ao homem. Com um único movimento, quebra seu pescoço. Depois, ela cai no chão. A história volta para 7 anos atrás, quando o perito forense e um policial jogam o corpo do suspeito no rio, que mais tarde foi encontrado e dado como afogamento. Voltando para o presente, Jim questiona o perito atual do caso, mas ele diz que o caso está encerrado e se recusa a responder às perguntas. Enquanto isso, na casa da irmã de Jim, Lee mostra uma foto de uma menina que morreu há cerca de 9 anos. Ela explica que sua mãe deu secretamente o dinheiro do seu seguro de vida para o pai da menina, que também morreu naquele acidente. Uma filmagem de uma câmera de vigilância mostra que esse mesmo homem era o único culpado do crime da mãe de Jim. Acontece que ele também era uma vítima ressuscitada, que retornou dos mortos para vingar sua própria morte, matando a mãe de Jim. E como os outros, seu corpo se dissolveu em chamas mais tarde. Aparentemente, a mãe tinha sido responsável pelo acidente que matou o homem e sua filha. O chinês que ela degolou era o assaltante que tentou roubar sua bolsa, mas quem a esfaqueou foi a vítima ressuscitada. Agora que cumpriu sua tarefa, é provável que ela desapareça como os outros. Naquele dia, Jim é informado que foi identificado o policial que estava de serviço na noite em que o homem e sua filha morreram. Lee se adianta e vai procurá-lo, mas não o encontra. Ele havia renunciado ao seu posto e, em seguida, tirado a própria vida. Ela encontra uma carta na sua mesa contando o que aconteceu. Lee entrega a carta para Jim e confessa que ela suspeitava dele. Afinal, ele parou na faixa de pedestres, quase como se estivesse esperando que sua mãe fosse atacada. Jim lê a carta, onde o policial relata que há 9 anos respondeu a um chamado de possível maus-tratos. O pai estava bêbado e a filha pequena, apavorada, não sabia explicar. Mas, na manhã seguinte, a mãe de Jim o procura e lhe oferece suborno para não investigar o roubo de um caminhão. Ele aceita. Em seguida, o corpo da menina é encontrado. Temendo maiores consequências, o policial não leva a investigação adiante, e desde então, a menina morta o assombra em seus sonhos. Por esse motivo, tirou sua vida. Ele não dá mais detalhes, mas revela que Jim é o culpado pela morte da garota. Jim, surpreso com a declaração absurda, liga para sua irmã. E ela diz que a polícia também suspeita que até ela, juntamente com sua mãe, estejam envolvidas na morte da menina e seu pai. Jim realmente não se lembra o que fazia naquela noite. Tentando entender, ele liga para um amigo que o lembra que ele saiu do bar muito bêbado naquela noite. Jim vai até aquele bar e neste momento começa a ter pequenos relances de memória, lembrando vagamente do que aconteceu. Ele saiu do bar cambaleando e lá fora vê o caminhão do vendedor de legumes, um homem que havia insultado sua mãe por algum motivo irrelevante. Mas ele não se lembra de mais nada. Na volta para casa, a garota aparece para ele novamente, dessa vez entrando em um ônibus. No hospital, sua mãe quer ficar do lado de fora. Luzes começam a explodir e ela se levanta da cadeira de rodas e vai embora. Jim começa a seguir o ônibus onde está a garota, mas ele bate o carro. Ao sair, vê um caminhão parado e ele decide pegá-lo para continuar a perseguição. As memórias dele começam a retornar. Naquela fatídica noite, quando estava bêbado, ele roubou o caminhão do vendedor de legumes e saiu dirigindo como um louco, atropelando um boneco sinalizador na rua. No outro dia, sua mãe vê o caminhão estacionado em casa e, sabendo o que aconteceu, procura o policial oferecendo suborno para proteger seu filho. Ela pagou o policial com o dinheiro do seu seguro de vida, que conseguiu de alguma forma sacar. Quando ela tenta devolver o caminhão, encontra a menina morta dentro dele. A garota dormia no veículo na noite do roubo. Neste momento, o pai da menina aparece. Assustada, ela foge, batendo em sua motocicleta. Ele morreu na hora. Jim se lembra do roubo, quando na perseguição do ônibus, colide novamente com um boneco sinalizador na rua. O caminhão capota. A garota morta aparece. Ela acende um fósforo perto do vazamento de combustível. Jim se prepara para a morte, mas o grito de sua mãe o interrompe. Ela se ajoelha diante da garota, implorando pela vida do seu filho, culpando a si mesma por tudo. Ela bate a cabeça no chão, em desespero.
Jim sai do caminhão capotado e implora por perdão, mas vê um caminhão que vem na rua em alta velocidade. Ele então corre para a frente dele e se prepara para morrer. Nesse momento, a garota começa a se dissolver em chamas, e o caminhão capotado explode, jogando Jim para fora da rua e livrando da colisão fatal. Ele olha para cima e vê a sua mãe também se dissolvendo em chamas. Mais tarde, Jim está sendo julgado pela morte da menina. Ele confessa a culpa voluntariamente, pronto para enfrentar a justiça, recusando-se a apelar. Ele admite que sua mãe também morreu por sua causa, porque ele ignorou seus conselhos de mãe. Lee e o oficial de inteligência refletem que desta vez as vítimas ressuscitadas não vieram atrás de justiça, mas sim em busca de perdão. E assim termina o filme Resurrected Victims. Até o próximo recap, valeu e até mais!